Olá, eu sou o Tony Martins, aqui no canal eu compartilho com vocês aí minha jornada rumo à renda passiva e apresento para vocês aí minha carteira pessoal, né? A gente diz que é a carteira do canal, mas a verdade é minha carteira. E hoje quero compartilhar com vocês uma conquista que foi chegar a 800 cotas do GARI 11, o fundo da Guardian, onde tem vindo aí vários burburinhos sobre ele, as cotas caíram de dezembro para cá quase que 10%, mas é um fundo que eu acredito, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, só quero compartilhar com vocês essa conquista. E hoje eu quero mostrar para vocês por que eu continuei comprando, por quanto ele vai me pagar de dividendos daqui para frente com essa marca de 800 cotas. E vou apresentar para vocês no final qual é o meu preço teto com relação ao GARI 11 e mostrar por que eu tenho continuado a comprar esse fundo que corresponde a um valor considerável da nossa carteira. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquele like para me ajudar aqui no engajamento do YouTube. E se você tem um GARI 11 na tua carteira e continua comprando, comenta aqui embaixo, diz isso aqui no comentário, conversa com a gente aí que a gente gosta de bater um papo aqui nos comentários, tá ok? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco os fundamentos do GARI 11, né? Ver como é que tá o andamento dele depois dessa queda que tivemos de dezembro para cá. E no final, como eu prometi para você, eu vou te mostrar o meu preço teto do GARI 11. Então vem comigo. E vamos ver alguns números e fundamentos do GARI 11, vai fundamentar muito porque que eu tenho continuado a comprar o GARI 11, né? Chegar a essas 800 cotas. Hoje o fundo está com desconto aí maravilhoso de 11%, né? 8,89. Isso muito em prol do que aconteceu com ele recentemente, né? Ele recentemente teve alguns fatos que podem ter causado esse. Deixa eu botar aqui no não, né? Aqui, ó, de dezembro para cá, essa queda aí de 8,44%, chegou a 10% de queda, né, com relação ao pico de dezembro, muito em prol desses fatos que aconteceram, né, e muito pela emoção do mercado, né. O mercado ele é constituído de pessoas, o fundo imobiliário são CPFs, a maior parte deles, né, dos investidores. Então o mercado não gostou muito, as pessoas não gostaram muito das movimentações que o GARI fez recentemente. Uma foi a partir dessa queda aqui, principalmente aqui de dezembro, a gente pode ver aqui, ó, que começou a queda, mas a queda mesmo começou aqui, foi quando o fundo, na sua sétima emissão, que foi recente, uma histórica, começou a comprar outros imóveis, né, para o seu portfólio através de cotas. Isso o mercado não gostou muito, isso faz com que muitos desconfiem do fundo, né, e também tem um fator relevante com relação a isso, que é a força vendedora, né, quando eu vendo para alguém algo que ele não quer ter como cota. Então começou a ter um despejo dessas cotas no mercado, desses vendedores, né, pegando até aqui ao fundo do posto que a gente viu a 10%, né? Mas isso, para mim, se tornou uma oportunidade de um fundo que a gente vai ver que não perdeu seus fundamentos, né? E se a gente for botar justo com relação aos dividendos pagos, né, a gente pode ver que a queda foi de 4%. Lógico, para se recuperar isso, o mercado precisa voltar a confiar no GARI, mas eu ainda confio, não é justificação de compra não. Outro ponto interessante é o seguinte, o fundo ele não perdeu seus fundamentos, né? Se a gente for olhar aqui na parte fundamentalista do investidor 10, a gente pode ver que o patrimônio do fundo ele veio crescendo, saiu de 500 milhões, né, em torno de 500 milhões, chegando a 2,42 bilhões. O fundo vem crescendo, essa movimentação dele é muito importante. No momento que a Selic alta, né, os fundos, a partir do GGS11 descobriu que tinha uma moeda dentro de casa sem alavancagem, que é comprar ativos com as suas cotas, com as suas emissões. Lógico, isso acaba um pouco diluindo o valor, né, de mercado do fundo, mas o valor patrimonial do fundo ele não caiu, que é o valor patrimonial por cota. Aqui a gente pode ver que quando ele era base 100, pode ver que vem aumentando. Em 2022 era 9,31, hoje é 9,40. O valor patrimonial do fundo ele vem aumentando seu valor patrimonial, o valor de mercado aumentando, liquidez diária também vem aumentando. O fundo saiu de 890 milhões para 890 mil por dia para 22,8 milhões por
por dia, então a liquidez fácil de entrar, fácil de sair. Outra coisa que é importante, o fundo ainda continua com a vacância zero, né, nesses últimos 5 anos. E se a gente for olhar aqui também, o número de cotistas, pelo contrário, muitas pessoas têm acreditado no GARI 11, tem aumentado, saindo lá de 2021 de 5,6 milhões para quase 300 milhões de cotistas aqui em 2026, né, no mês atual. E o fundo vem mostrando seu crescimento, sua relevância, aumentando o patrimonial, zero vacância. Uma coisa interessante com relação ao fundo também, ele tem sua alavancagem negativa de 11, mas embora na verdade ele tem caixa que sobra com relação ao que ele deve hoje. Então, o fundo que tem mostrado seus fundamentos e paga de forma recorrente. A gente for olhar aqui embaixo, o fundo vem pagando de forma recorrente aí, ó, seus dividendos em torno de 0,9% ao mês, né? E de forma recorrente seus 8 centavos, 8,03 centavos. A gente pode olhar aqui, inclusive, hoje foi o dia do pagamento do GARI 11 na nossa carteira aqui. E com 102 cotas desse fundo, base 10, você consegue gerar uma cota nova. Então, o fundo ele não perdeu seus fundamentos. Inclusive, aqui a gente vai ver agora no relatório dele, que saiu ontem, como é que está a configuração dele agora, depois dessas movimentações. E o fundo tem se mostrado aí sem perder seus fundamentos. Eu acho que foi muito com relação ao mercado, né? Lógico, força vendedora nas suas cotas, com essas compras, isso pode acontecer, eu acho que isso um momento vai terminar, e eu vejo um momento importante de você conseguir comprar um fundo que está com o seu desconto de 11%, um fundo tijolo que entrega quase 12% ao ano de dividendos, né? E liquidez de base 10, então eu acho que é uma oportunidade que eu não posso deixar passar, como já deixei passar algumas outras atrás. E o fundo, que vamos ver agora como é que está a configuração dele atual. E após a 7ª emissão, foi recentemente, em dezembro, né? E o fundo está com essa configuração agora, vai passar a ser essa configuração, ainda falta adquirir alguns imóveis do pipeline, né? Mas assim é a configuração que vai ficar o GARI 11, vai sair de um patrimônio de 1,3 bilhões para 2,7 bilhões, está crescendo. Uma tipologia que era 2 setores, né? Agora logística e renda urbana, que era 74% e 26% o outro, vai passar uma tipologia nova. Inclusive, esse foi um dos burburinhos dessa queda também, né? Muita gente reclamando que o fundo está perdendo seus fundamentos, porque entrou na tipologia de lajes. E eu acho que a tendência do mercado é essa, os fundos diversificarem cada vez mais suas tipologias, né? Uma para não ficar refém somente de um setor de mercado. Mas isso, vendo as entrevistas recentes dos diretores, né, dos gestores do GARI, falando que foi questão de oportunidade, né, o fundo, e eu acredito também, os números são muito interessantes. Se você quer saber mais, é só ler os relatórios anteriores e do mês passado, saiu ontem, em relação a fevereiro, e o fundo está com essas 3 tipologias, né, que agora vai passar a 62% renda urbana, 31% logística e 7% lajes corporativas. Inquilinos, que era um dos gargalos do GARI, né, que era um risco que todo mundo aceitava, né, ninguém reclamava, era um ponto a se analisar, né, de sair de 6 inquilinos, hoje 11 e indo para 14 inquilinos. E outro fator importante que fez essa queda cair recentemente foi esse assunto do Pão de Açúcar, né, que corresponde a um número bem considerável desses inquilinos, né, concentração. Mas acho que já águas passadas e o fundo segue aí. Inclusive, eu acho que o mercado já precificou esses riscos, tanto da Assembleia, que causou um burburinho, né? Hoje, acho que é o maior problema, entre aspas, é a força vendedora, desses vendedores que venderam os imóveis, e acho que o restante é água passada. Ativos saiu de 29, hoje 33 indo para 39. O tipo de contrato, que era 100% atípico, hoje é 95% atípico e 5% típicos, né? Que é muito pequeno com relação ao todo, né? A alavancagem, que saiu de 27%, hoje tem caixa, alavancagem negativa de 13% a 11%. Prazo dos contratos mantém longos, né? O yield que mantém, que a gente viu, e liquidez diária, que passou de 0,7
milhões para 13 milhões diário, né, a média. E investidores vêm crescendo, que a gente viu chegando aí a 466 milhões de cotistas que continuam acreditando que o Garions é uma oportunidade. E tá aqui. Se você vê a oportunidade, deixa aqui no comentário. Deixa aqui no comentário o que você acha desses números do Gary, o que você achou desses fatos relevantes que aconteceram e causaram essa queda. E outra coisa importante é que o Gary ainda continua com imóveis de altíssima qualidade, né, espalhado pelo Brasil inteiro. O fundo agora com a tipologia nova, né, mostrei a tipologia que a gente falou, né, nessa mudança que a gente espera-se configurar a estrutura, né, o fundamento do fundo, e ele tem diversificação interessante com relação aos estados. Como a gente viu aqui, ele conseguiu diminuir aí a alavancagem, ou melhor, a alavancagem, e ele conseguiu diminuir também a concentração, ainda continuando a concentração nesses 3 inquilinos aqui, né, tanto que está aqui o burburinho foi o grupo GPA, com 14%, mas o fundo tem trabalhado para diminuir. A gente pode ver que entrou novos inquilinos aqui para diminuir, a concentração era maior, era esses 4 aqui. O Mateus diminuiu para 8, uma com as vendas dos imóveis que eles fizeram, né, recentemente por grupo X, o fundo da XP, e agora a concentração nesses 3, que é um risco que já era antigo, já todo mundo tinha ciência desse tipo de risco, e eu acho que essa configuração do Gary tem melhorado cada dia mais. A gente vê que a gestão tem trabalhado com relação a isso, entregar um bom fundo. Outro fato interessante aqui, que está no último relatório, é que o Guidance subiu, né, agora a partir de março, subiu a banda máxima para 90 centavos. Então, a gestão está sinalizando que é provável que esse dividendo aumente. Isso seria excelente, porque já há bastante tempo que está pagando 0,083, que é um bom número, um yield bacana com relação a fundo de tijolo, né? E espera-se que... O que garante isso? São justamente o balanço, né? O fundo tem gerado o que tem pago. A gente vai olhar aqui. O fundo vem gerando mês a mês aqui embaixo, ó, o que ele gerou e o que ele pagou, o que gerou o resultado e o que ele pagou. Pode ver que a maioria dos meses veio gerando justamente o yield, e aqui começou a ter um yield maior, aumentando a reserva, tanto que agora em fevereiro foi 0,085 e pagou 0,03. Então o fundo, como aumentar o guidance, pode se esperar, não é garantia, mas pode-se esperar que essa cota, dividindo por cota, aumente. Então o fundo tem mostrado um bom fundamento. A gestão tem mostrado isso. Inclusive eu vi bastante lives com eles, com vários canais aqui, e mostrando que muitos dos fatores foram coincidências, né, que foram culminando nesse preço. E eu acredito que o mercado já tem precificado. Tanto que a gente viu que chegou no fundo do poço a 8,30 e a cota vem se recuperando. E por isso que eu continuo comprando. Não é recomendação de compra nem de venda, mas aqui eu acredito no fundo ainda, continuo comprando e aproveitando aqui esse desconto de 11%. E vamos lá, vamos ver como ficou nossa carteira com 800 cotas, quanto ele vai me pagar. Mas antes, cara, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e dá aquele like para nos ajudar aqui, se você gostou até esse exato momento. Então vamos lá, vamos ver como ficou o Gary 11, nossa carteira, após essa meta aí alcançada de 800 cotas do Gary 11. As minhas compras vêm recorrendo desde dezembro, o último vídeo que eu fiz com vocês aqui, chegando a 600 cotas, né? Foi lá em dezembro aqui, ó, 600 cotas, né? Onde eu comprei 20 cotas. E depois vim comprando. Depois de dezembro foi em janeiro, comprei mais 10 cotas, né, do Gary 11. E depois de fevereiro não comprei, fui realocando os valores com os outros fundos que faz parte da nossa carteira para rebalancear. E em fevereiro agora eu fiz uma compra considerável do Gary 11. Normalmente não faço uma compra de uma pancada só, venho comprando aos pouquinhos, aproveitando os preços. Onde eu comprei 21 cotas, depois 9 cotas, 72 cotas, 11 cotas, 17 cotas, 3 cotas, 7 cotas, 37 cotas e 3 cotas com preço média de 8,50 a 8,30. Eu ainda consegui pegar ele a 8,30 lá, quando chegou no fundinho do poço, eu comprei 21 cotas e o nosso preço médio hoje tá... Eu consegui baixar e a gente vai ver daqui a pouquinho. E agora no início de março, no dia 7, eu comprei mais 10 cotas para finalizar 800 cotas do Gary 11.
E a nossa carteira ficou assim, a composição com o Gary 11 agora. Hoje o Gary 11 ele corresponde a 14,94% da nossa carteira aí, como quarta posição do fundo. E quanto ele me pagou, né? Quanto ele me pagou aqui de dividendos e com relação ao que nós vemos evoluindo aí com a carteira, né? O Gary 11 ele entrou lá na minha carteira lá em março de 2024, 2 anos atrás, e o primeiro dividendo faz exatos 2 anos, que foi 96 centavos. A gente vai ver aqui, ó, clicando, ó, 96 centavos que ele me pagou. O primeiro dividendo que eu recebi do Gary 11. E eu vim evoluindo aqui a escadinha, né? Teve um momento aqui que ele ficou bem parado na carteira. E agora ele vai me pagar, ó. Me pagou hoje, dia 8/3. 8/4, melhor dizendo, R$ 65,57 com a cota que eu finalizei março, né? Que foi 790 cotas. Ele me pagou isso aqui. Agora com 800 cotas. Quanto ele vai me pagar? Aqui a gente vai ver a evolução dele, né? Ano a ano. O 2024 me pagou R$ 96,98. Em 2025 me pagou R$ 329,01. E até agora, com o pagamento de hoje, R$ 65,57, ele me pagou até agora R$ 216,63. E quanto ele vai me pagar até o final do ano, né? Até dezembro, se eu manter essas 800 cotas. Vamos lá. 800 vezes 0,083. Isso se manter esse valor. Se eles aumentarem para aquele gás de 90 centavos, vai melhorar mais ainda. Mas vamos manter aqui o número conservadores, né? Seguindo aí a linha que ele costuma pagar. Então, o próximo mês, que vai ser mês que vem, o mês de maio, né? Se eu não aportar mais nada nesse mês, mantendo nesse mês de abril as 800 cotas, ele vai me pagar R$ 666,40. Vezes 8 meses, que ainda falta para o final do ano, 8 meses, ele vai me pagar daqui para frente R$ 531,20 com essas 800 cotas. Com o que mais ele me pagou, mais 216,63, a previsão de receber R$ 747,83, que vai dar uma média, vamos lá, dividido por 12, a média sobe para R$ 62,32 arredondando, né? Então a gente consegue dar um salto bem interessante, onde o primeiro ano foi R$ 8,00 a média, segundo ano R$ 27,00, agora tem R$ 54 e a gente está partindo aí para quase R$ 62,00 de média recebida do Gary 11, né? O Gary 11 vem pagando aí de forma recorrente desde que a gente começou. E eu ainda continuo acreditando nele. E como eu prometi, vou mostrar para você qual é o meu preço teto do Gary 11 aqui da nossa carteira. Eu tenho uma planilha que eu calculo para poder saber qual que eu tenho que investir, além dos indicadores, P sobre VP. Eu tenho uma planilha onde eu vejo qual o imobiliário está com mais oportunidade para mim aqui alocar os meus dividendos, né, que eu reinvisto os dividendos e meus aportes. Aqui eu deixei pré-preenchidos algumas informações, como preço, que eu já pego automático lá da B3, né? Aqui eu já preenchi o valor, né, que se a gente for fazer a conta de 0,03 vezes 12, dá quase R$1. Aqui ele calcula automaticamente o yield em cima dessa cotação e desse valor que está pagando aqui de dividendo anualmente. P sobre VP, que hoje está 0,89, já preenchi aqui. E aqui falta preencher uma informação que eu vou fazer como comparação de risco, né? Para me investir em uma renda variável, no fundo imobiliário, que corro o risco de uma alavancagem, corro o risco de uma má gestão, corro o risco, de repente, de um burburinho que aconteceu com o Gary 11 recentemente, eu tenho que usar um parâmetro para saber se eu vou ter recompensa com relação a esse investimento. Senão, eu boto tudo no tesouro, que é considerado o investimento mais seguro, né, da nossa bolsa brasileira aqui, né, do nosso país, que tem aí o risco soberano, que é o menor risco que a gente tem em relação a investimento. Então, o que eu faço? Eu pego o PCA+, que é a minha base, e cobro um pedágio ali, né, um prêmio com relação a esse fundo. Então, eu pego como referência o Tesouro. Eu vou lá no Tesouro, eu tenho um cadastro aqui, eu ainda não invisto, estou estudando.
E vou nas referências. Eu tenho todos aqui, eu venho aqui na inflação com o IPCA mais com as referências. E uso como referência o que está mais próximo, né? Não tão longo. Se eu fosse usar um longo, eu usaria o IPCA mais 50, que está 6,91. Posso arredondar para 7. Que aí esse tem come cotas, eu não quero. Então eu vou usar o que está mais próximo, né? 2026, 2040. Ou posso usar 2032 também, que é o 2032 tá 7,7. Mas eu vou usar o IPCA 40, né? Que é a minha visão a longo prazo. Então eu vou a IPCA 7,2. IPCA 7,2, cara, é muito alto. Quem gosta de investir no tesouro tá com oportunidade incrível. 7,2. Então vamos lá, vou preencher a planilha. Aqui, ó. 7,2. IPCA mais 7,2. Aqui já me dá uma proporção aqui de preço teto, uma segurança de 38,92. Mas eu também quero um prêmio. E qual é o prêmio que eu quero dele? No mínimo, que me pague 12% no total, né? Então 3% aqui somado vai dar 10,20. Se eu quiser aumentar meu prêmio, é só aumentar aqui. Eu quero 4% de diferença. Já ficou amarelo ali, tá vendo? Mesmo assim, ainda tem um margem de segurança. 8,89. Eu quero mais prêmios, 5%. Normalmente 5% eu uso quando é papel, né? Então aqui eu vou dar mais de 10% ao ano. Então eu estou com preço teto de 9,76. Até 9,76 o fundo vai me pagar em média 10% ao ano. Então eu tenho 13,46% de margem de segurança no GARI 11. E com isso eu consigo aproveitar o ano. Por que eu boto o preço sobre VP também aqui? Embora para tijolo ele fica um pouco distorcido, porque a renovação do preço sobre VP do patrimonial de um fundo de tijolo é anual, né? Mas aqui me dá uma margem, igual aqui, o GG está com 90, o Mana 11 está com 96, aqui já estão com ágio, aí eu vou analisar se está valendo a pena ou não. E o GARI 11, na minha carteira aqui, numa recomendação, está valendo muito a pena continuar aportando. Eu só não deslanchei nele porque eu preciso recalibrar a minha carteira, não deixar ele disparar com relação à segurança que eu tenho com relação a ele, a porcentagem que ele tem na minha carteira. Então tá aqui, nosso preço teto hoje é 9,76. Até 9,76 eu vou continuar comprando o GARI 11, desde que ele mantenha os seus fundamentos. E tá aí nossa 800 cotas GARI 11, você viu quanto ele vai me pagar, a gente viu os fundamentos, ele continua com fundamento, é mais burburinho do mercado e pressão vendedora dos quem comprou. Então eu acho uma oportunidade, para mim é uma oportunidade, por isso eu continuo comprando. A gente viu quanto ele vai me pagar por ano, em torno de R$700 por ano até agora. E a gente viu o preço teto de 9,76. E tá, você tem um GARI 11 na tua carteira, você continua comprando, você continua acreditando nesse fundo? Comenta aqui embaixo, compartilha comigo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E vou deixar para vocês aqui esses 2 vídeos do nosso canal para você acompanhando aqui, maratonar os nossos vídeos e ajudar no nosso engajamento, ok? Então, clica aqui que você não vai se arrepender. Então, estamos por aqui, até o nosso próximo vídeo. Até!